Bom dia a todos, nós somos alunos dos cursos de Engenharia da Computação e Bacharelado em Ciências de Dados da Univesp. Estamos aqui para apresentar o Projeto Integrador em Computação 4. O título é Gestão Financeira Familiar. Os integrantes é Guilherme da Silva Vanderlei, Priscila Gonzaga Kubrick Ferreira e a orientadora Mariane Lima Borges Brasil. Somos do Polo de Ibiúna e Polo de Porto Feliz, São Paulo. O tema do PI é desenvolver análise de dados em escala, utilizando algum conjunto de dados existentes ou capturado por IoT e aprendizagem de máquina. Preparar uma interface para a visualização dos resultados. O tema escolhido pelo grupo foi de desenvolver um painel de controle financeiro que ajude os usuários a visualizar e analisar melhor os seus gastos. O objetivo é desenvolver um sistema que auxilie os usuários na sua tomada de decisão em relação à administração de suas finanças, trazendo assim mais eficiência no controle de gastos. Os objetivos específicos é de categorizar e analisar todas as despesas familiares do público-alvo, a fim de delimitar perfis de consumo e identificar áreas onde seja possível reduzir gastos. Utilizar algoritmos de aprendizado de máquina para estimar despesas futuras com base em dados históricos. Criar e acompanhar um orçamento familiar detalhado, ajustando-o conforme necessário, e alertar quando as despesas ultrapassarem o orçamento. Conexão do dashboard com planilha de dados financeiros e com banco de dados para armazenamento, consulta e manipulação destes dados. Utilização de bibliotecas de aprendizado de máquina para implementar análises de padrões e previsões. A alta taxa de endividamento das famílias brasileiras deve-se principalmente à falta de planejamento e educação financeira. A pesquisa destaca que muitas famílias não monitoram seus recursos financeiros, nem planejam seus orçamentos, levando a gastos desnecessários e investimentos impulsivos. A solução proposta pelo grupo é de desenvolver um dashboard de gestão financeira para famílias de estudantes da Univesp. Essa ferramenta irá prever os gastos e auxiliar no planejamento do orçamento. Mais de 40% da população brasileira está inadimplente, conforme relatório do Serasa de 2024. Já dados do CNLD de 2019 confirmam que 61% dos entrevistados reconhecem não aproveitar a vida por administrar mal o dinheiro, enquanto 31% não conseguem viver plenamente em razão da sua condição financeira. Dados do Banco Central do Brasil de 2020 classifica como endividamento de risco 4 fatores. O primeiro, inadimplimento de parcelas de crédito, isso é, atrasos superiores a 90 dias no cumprimento das obrigações creditícias. Comprometimento da renda mensal com o pagamento do serviço das dívidas acima de 50%. Exposição simultânea às seguintes modalidades de crédito: cheque especial, crédito pessoal sem consignação e crédito rotativo, que é multimodalidade. E por último, a renda disponível mensal, após o pagamento de todas as dívidas, abaixo da linha de pobreza, que para o ano de 2024 seria considerado na faixa de R$ 500 mensais. Educação financeira é o processo de entender como o dinheiro funciona no mundo, ou seja, como alguém ganha, gerencia, investe e gasta o dinheiro. Mais do que fazer apenas contas, trata-se de aprender a tomar decisões estratégicas que respeitem seu orçamento e objetivos a longo prazo. Segundo o Banco Central do Brasil, a educação financeira é processo que torna as pessoas mais cientes dos riscos e oportunidades financeiras, para que elas façam escolhas baseadas em informação. E esse é um dos pilares para a formação da cidadania financeira. A tecnologia é uma importante aliada como ferramenta de gestão financeira familiar. Os aplicativos podem gerar impactos significativos na educação financeira, pois são ferramentas de inclusão, controle e combate ao endividamento. Eles fornecem apoio ao planejamento e gerenciamento do dinheiro a curto e longo prazo, apresentando funções como metas, gráficos e relatórios para uma melhor visualização do confronto de receitas e despesas, além de categorias que fornecem um conjunto de possíveis gastos, de acordo com Silva 2020. Já para Vale 2023, um software financeiro não deve se resumir a registrar receitas e despesas. É necessário categorizar para poder analisar os registros e assim compreender os hábitos da família. Essa divisão contribui para a família detectar com mais facilidade para onde vai a maior parte de suas receitas. Em um estudo publicado por Palmas, 2023, a respeito da inteligência artificial para auxílio da gestão financeira, o autor utilizou modelos de aprendizado de máquina para previsão e controle orçamentário da Força Aérea Portuguesa e destacou a capacidade preditiva de análise dessa ferramenta. As disciplinas Projetos e Métodos para a Produção de Conhecimento, Leitura e Produção de Textos em Inglês foram fundamentais na pesquisa, coleta e análise dos dados, além da comunicação e documentação do relatório. Já as disciplinas de Introdução a Conceitos de Computação, Programação Orientada a Objetos, Infraestrutura para Sistemas de Software, Plataforma de Gestão e Análise de Dados e Introdução à Ciência de Dados forneceram as bases técnicas e práticas para o desenvolvimento do software, manipulação e análise dos dados e também a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina. Os sujeitos participantes desse estudo
foram estudantes da Univesp e seus familiares, que necessitam de uma aplicação de gestão financeira que seja capaz de realizar previsão de gastos. Inicialmente, buscamos identificar o problema e desenvolver a prototipagem da solução, para posteriormente seguirmos para a coleta e análise de dados financeiros que foi fornecido pelos usuários. Realizamos uma pesquisa qualitativa, que foi distribuída através de redes sociais e grupos de WhatsApp, para identificar os principais problemas enfrentados pelas famílias em relação ao endividamento e à inadimplência. Os dados foram armazenados em arquivo CSV e manipulados com a biblioteca Pandas. Foi utilizado a biblioteca Dash para criar um dashboard interativo com 4 gráficos para visualização e previsão dos gastos. A previsão de gastos futuros foi implementada com redes neurais artificiais, utilizando a biblioteca TensorFlow. O protótipo foi testado com dados financeiros reais de 12 meses de um estudante da Univesp, armazenados em um arquivo CSV conectado ao sistema por meio do Google Drive. Conforme o tema norteador do BI, para a realização da análise de dados, foram carregados e lidos pelo sistema os dados armazenados em um arquivo CSV. O sistema processa e soma as categorias de despesas para obter a despesa total mensal. O saldo mensal é obtido subtraindo a despesa total da renda mensal. E baseado nesse resultado, o sistema cria colunas para armazenar valores de poupança e dívida ao longo do tempo. Itera-se sobre os dados para acumular poupança se o saldo for positivo, e dívida se o saldo for negativo, resultando assim no saldo acumulado. Para o aprendizado de máquina, acontece a preparação dos dados para o modelo de treinamento. Seleciona-se categoria de despesas e define-se variáveis para o modelo. O sistema treina um modelo de previsão de gastos utilizando a biblioteca TensorFlow. Para gerar previsões, obtém-se as últimas despesas como entrada e gera previsões de gastos futuros com base nos dados processados e no modelo treinado. Para a visualização, o sistema gera visualizações gráficas dos dados e previsões para análise pelo usuário, através de gráfico de evolução da poupança ou dívida, gráfico de pizza, previsão de gastos e distribuição dos gastos por categoria. O sistema foi criado inteiramente em Python. As bibliotecas utilizadas na aplicação foram Pandas para manipulação de dados, TensorFlow para criar e treinar o modelo de aprendizado de máquina, Dash, Dash Bootstrap Components e Plotter para construir e exibir o dashboard interativo. O sistema lê os dados de um arquivo CSV e calcula a despesa total somando várias categorias de despesas. Também calcula o saldo subtraindo a despesa total da renda mensal. Um laço for percorre os registros e calcula a poupança ou dívida acumulada ao longo do tempo. Se o saldo do mês anterior for positivo, ele é acumulado como poupança. Caso contrário, é considerado dívida. A coluna saldo acumulado é atualizada para refletir essas mudanças. Utilizou-se a biblioteca TensorFlow para treinar uma rede neural do tipo feed-forward, uma rede neural profunda com camadas densas. A rede neural é usada para prever a despesa total com base no mês. O modelo foi treinado utilizando os dados históricos de meses e despesas totais, e realiza previsões para os próximos 3 meses, atualizando a variável últimas despesas para refletir as despesas previstas. Por fim, utilizamos a biblioteca Dash para criar o dashboard utilizando componentes do Bootstrap para estilização. Inclui 4 gráficos: evolução da poupança e dívida, gráfico de pizza das despesas totais, previsão de gastos para os próximos 3 meses e distribuição dos gastos por categoria. O principal objetivo do projeto foi desenvolver uma ferramenta prática que facilitasse o gerenciamento financeiro dos alunos universitários e de suas famílias, permitindo a visualização de suas receitas e despesas, bem como uma projeção das finanças para o futuro. A solução proposta busca dar apoio a essas famílias para que possam fazer planejamentos financeiros mais assertivos, reduzindo o risco de endividamento e aumentando a capacidade de poupança. A implementação desse dashboard tem o potencial de gerar um impacto significativo no público-alvo do projeto, ao proporcionar uma ferramenta acessível de gestão financeira, que contribui para a educação financeira dos estudantes e seus familiares, possibilitando-os a tomar decisões mais assertivas e a evitar endividamento. Em suma, embora ainda existam áreas para aprimoramento, o projeto demonstrou o valor de integrar tecnologias de visualização e previsão financeira para atender a uma necessidade crescente de planejamento financeiro no meio acadêmico, representando um passo importante no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para a cidadania financeira dos estudantes. Agradecemos aos nossos familiares, a todo o corpo docente e equipe técnica da Univesp, e principalmente à orientadora Mariane Brasil, que nos apoiou no desenvolvimento desse projeto.